muito legal o trabalho deles, trabalham com horário agendado, estão aqui na rua Roberto Soge 420 no Boqueirão, já há 18 anos no mesmo local. Então dá uma ligadinha lá, 13 3591 5105, 13 3591 5105 e agende um orçamento lá sem compromisso, que o pessoal lá é show. Fala galera que se liga no Bate-Bola Mil Grau, tá começando mais um programa aqui direto da Marco Aurélio Imóveis. Hoje muitos assuntos bacana, de volta com vocês aí, mais uma live aqui no Bate-Bola. Tem Campeonato Brasileiro, o bicho tá pegando no Campeonato Brasileiro, assuntos também aqui da cidade e da região. Muito bem, já para você que tá ligadinho aí na nossa live, deixa o like aí no nosso vídeo, compartilhe, marque aí, chama os seus amigos para acompanhar o nosso programa aqui, beleza? Hoje, cenário novo para vocês aqui, produção aí de Alan Ribeiro e também de Fábio Souza, que agora, ó, ele arrumou um espacinho para ele aparecer agora na nossa live, olha só. Quero dar uma boa noite aqui para o Everton Albuquerque, que está participando hoje com a gente. Boa noite, Everton. Boa noite, Douglas. Boa noite, Alan. Boa noite, Josi, Fábio. Boa noite a todos os amigos que nos assistem mais uma vez. Esperamos fazer um programa legal e contamos com todos vocês aí até o final, hein? Tamo junto. Muito bem, o Everton que vai falar muito aí do Santos Futebol Clube, que está buscando ainda uma vaga na Libertadores de América. Vamos ver se o Santos ainda vai falta 3 rodadas. Vamos ver se o Santos vai chegar aí nessa sexta vaga. Aqui do nosso lado direito aqui, ó, apresentando hoje, chegando hoje aqui juntamente com a gente, pode pegar o seu microfone aí, que ele é todo seu hoje, para falar muito do Internacional. José, se apresenta aí para a galera. Boa noite, pessoal. Eu sou o Josinei, estou aqui convidado do meu amigo Alan. Queria dar boa noite para meus amigos. Boa noite. Vamos aí, vamos falar do Internacional hoje. Muito bem. O Alan Ribeiro, nosso comentarista aqui, oficial do nosso programa. Boa noite, Alan, tudo bem? Boa noite, Douglas. Boa noite, Everton. Meu amigo Josinei, brigadão por ter aceito. Parceirão que eu conheci aí no futebol aí. Colorado, nato, sabe muito do Inter. Fabião, que agora vai aparecer aqui, ó. Ele que é o homem dos bastidores com a gente. Douglas aqui, firme e forte. Vamos para mais um bate-bola aí com muito assunto. Brasileirão chegando ao fim. Hoje vai ser bem legal o programa, Douglas. Muito bem, então, ó, para você que já está ligadinho aí, deixa o like no nosso vídeo, não pode faltar, e compartilha aí para os seus amigos, familiares aí hoje acompanhar mais um bate-bola Mil Grau. E já dá pra gente começar falando da rodada, né, Everton? Everton, também o Alan, já tem Internacional, que, na minha opinião, acho que já deu adeus, viu? O Internacional, depois dessa rodada aí, não tem como. Everton, mas antes vamos falar do Santos, né? O Santos que, nas 2 últimas rodadas, deixou muito a desejar, né? 2 times na zona de rebaixamento. O Santos tinha tudo para somar esses 6 pontos, ficar perto do Atlético Mineiro, e no final de semana tem um confronto direto com o próprio Galo, e agora fica um pouco mais complicado, né? Verdade, Douglas. O Santos, infelizmente, né, como nós dissemos, tem um elenco limitado, né? E nessas últimas rodadas acabou enfrentando muito problema de desfalque, né? E nesses 2 últimos jogos, contra o Flamengo, acabou dando até um pouquinho de azar. Perdeu o gol lá com o Gabigol, perdeu o pênalti. Mas nesse último jogo, realmente, o futebol apresentado ficou muito abaixo. Mesmo considerando os desfalques,
E agora a coisa ficou muito difícil, né? Porque em contrapartida os demais times conseguiram aí um ganho de qualidade na reta final, conseguiram pontuar e realmente ficou muito difícil essa classificação, Douglas, muito difícil. Eu não vejo aí, sinceramente, pelo que está acontecendo e pelos desfalques, possibilidades do Santos conseguir aí beliscar essa última vaga. Muito bem, no último jogo contra o América Mineiro, o Gabriel fez o gol, né? E mais uma vez nós pudemos ver que o Rodrigo não jogou nada de novo, né? O Rodrigo, depois da tal venda, acabou o futebol do garoto. Cadê o futebol do Rodrigo, Everton? Sumiu, Douglas, sumiu. O time todo foi muito mal, né? Eu assisti o jogo, muito difícil, inclusive, de conseguir se concentrar ali assistindo esse jogo. Qualidade do futebol do Santos muito aquém. Rodrigo sumido, o problema na zaga, né? O primeiro gol foi uma falha ali absurda, uma falha amadora, né? Inclusive do zagueiro, do único zagueiro ali, já que o Alisson estava jogando improvisado. Mas o time como um todo, né? Não vem jogando bem. Bruno Henrique não vem rendendo, Rodrigo caiu demais de produção, né? Raros foram os jogos bons aí que ele conseguiu fazer desde a contratação. E como tem até divulgado a mídia por esses dias, né? O único atacante que realmente salva ali no ataque do Santos é o Gabigol, né? Que foi artilheiro da Copa do Brasil e tem tudo para ser também o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não fosse o Gabigol, eu acho que a situação do Santos seria muito difícil. Já que esse campeonato, né, Douglas, ele está muito nivelado, né? Nivelado por baixo, qualidade muito baixa do futebol. E você vê ali, o Santos está no meio da tabela, também não tão distante da zona ali do descenso. Então, de uma forma geral, o time do Santos está devendo bastante, viu, Douglas? Muito bem, e aí, Alan, você acompanhou os dois últimos jogos, Santos e Chape, e depois Santos, América e Santos? Eu acompanhei o jogo mais da Chape, né? Onde o Santos acabou perdendo em casa para a Chapecoense. Um jogo até que o Gugu acertou o placar, né? É verdade, Gugu, hein? Curiosamente. Pela primeira vez deu um palpite aqui contra o seu time do coração. Palpite coerente, né? Um palpite coerente. Mas o Santos caiu de rendimento, né, nas últimas rodadas, como o Ceará também, né? Tinha dado uma alavancada, mas o Santos caiu de rendimento nas últimas rodadas. O Dodô até falou no final do jogo contra o América que os problemas políticos estavam influenciando sim o vestiário. Então, final de temporada, muitas incertezas, como que vai ser o próximo ano, não se sabe se o Cuca fica, Dodô, que era uma certeza, agora é uma incógnita, Gabriel não fica, muitas coisas. Já hoje o papo sobre o Diego ganhou força, Diego pode ser o meio-campista do Santos ano que vem, mas nos últimos 2 jogos o Santos caiu de produção. Na minha opinião, o Santos deu adeus à vaga na Libertadores, Douglas. Para mim, o Santos vai se firmar ali na zona sul-americana e perto do que foi o Campeonato Brasileiro do Santos esse ano, tá de bom tamanho, porque o Santos brigou para não cair há cerca de 10, 15 rodadas atrás e fletou ali com a Libertadores. Curiosamente, o Cuca falou isso, né? Tá bom demais. Então, que se criou a expectativa. Quando o Cuca assumiu, cresceu tanto de produção que se chegou a sonhar com a Libertadores. Aí a distância aumentou ali, porque o Atlético Mineiro vinha muito mal, né? Nas últimas rodadas, o Atlético voltou a pontuar. Aí já se distanciou ali e, para mim, o Santos, vamos ver, né? Vai ficar no meio de tabela, até ali, entre 8º e 10º colocado. Tem amanhã um jogo com o Botafogo em ascensão. Então, um jogo amanhã na Vila Belmiro, que se o Santos não tomar cuidado, amanhã pode ser surpreendido. Você acha que não dá, então? Já esquece Libertadores? Na minha opinião, o Santos não vai para a Libertadores ano que vem. Para mim, o Santos deu adeus contra a Chapecoense. Se o Santos tivesse vencido a Chape e nesse jogo contra a América Mineiro, teoricamente vencido também, porque no papel, para mim, o Santos é melhor que o América, o Santos ainda flertava ali. Agora, para mim, ficou muito difícil. Vendo na tabela ali, o Santos vai ficar na Sul-Americana mesmo e vai ter que planejar bem o próximo ano. E o Santos precisa confirmar o Cuca para o ano que vem, Douglas. Você acha que o Santos vacilou com essas de levar os jogos lá para o Pacaembu? Douglas, eu acho que é assim, ó. O Santos ele tem um histórico de Vila Belmiro muito pela torcida, né? Aquela mística. A mística ela passou há muito tempo.
porque hoje em dia, com novos setores ali, já não se vê a Vila lotada há muito tempo. Esse ano, praticamente, fiz 20 jogos na temporada na Vila Belmiro com você, e de 20 jogos, o jogo que mais teve torcedor na Vila foi a final do futebol feminino. É verdade. Então, só por aí a gente tira uma base. É verdade. A ideia de ir para o Pacaembu era uma renda maior, Justamente mais isso, rentabilidade, mas no último jogo lá na Pacaembu... 12 mil. Então, 12 mil pessoas. então é difícil também, né? É difícil o lado também do Santos. Na minha opinião, deveria continuar na Vila Belmiro e fazer mais propaganda, mais marketing para poder alavancar as torcidas. Nem que abaixe o ingresso, mas mantenha o Caldeirão, porque o Caldeirão sempre fez a diferença. Para o Santos chegar numa final de Copa do Brasil, para o Santos chegar disputando um brasileiro ali entre os 4, 5 primeiros. Aí esse ano foi para o Pacaembu, um time não competitivo e acabou sem uma coisa, sem outra, sem Vila Belmiro, sem título, sem disputas de campeonato e o ano muito de oscilação do Santos. E aí, Everton? Sim. Baseado aqui no comentário do Alan, realmente foi um equívoco da diretoria tirar os jogos da Vila Belmiro, passar para o Pacaembu. E eu acho que esse declínio do Santos começou justamente no Pacaembu, no jogo contra o Vasco. Naquela ocasião o Santos vinha bem, fazendo bons jogos, crescendo, né, de qualidade. E aí havia aí a possibilidade do jogo ser mantido na Vila Belmiro. Diretoria visando apenas o lucro, né? Essa diretoria sempre faz as escolhas erradas, escolheu o Pacaembu e o Santos acabou perdendo aquele jogo. E dali em diante fez 1 ou 2 jogos bons e acabou declinando aí, hoje está nessa situação. Então, a partir daquele momento, eu acho que o Santos saiu um pouco ali da rota e acabou perdendo ali o rumo, né? Os trilhos. E hoje a gente está nessa situação. Queria só mandar um abraço aqui rapidinho para o Naldo, que está em Oxford, na Inglaterra, assistindo a gente ao vivo. Obrigado, irmão, pela audiência. Valeu, Naldo. Só para complementar o que o Douglas, que o Everton disse aqui, ao meu ver, o Santos pode levar os jogos ao Pacaembu, mas desde que os jogos decisivos, de necessidade de classificação, de pontuação, seja na Vila Belmiro. Porque, historicamente, eu vi os 2, 3 anos seguidos, Palmeiras não conseguia vencer na Vila, os Corinthians não conseguia vencer. Depois daquele jogo que o Corinthians eliminou o Santos na Vila, com o gol do Sheik, dali pra cá, o Santos foi oscilando. Esse ano, tivemos uma temporada que América Mineiro venceu na Vila Belmiro. Né? Então, assim, é um ano de muito declínio, mas assim, a gestão do Pérez é muito confusa e junta muita coisa. Política, time em formação, Jair Ventura não foi mal, Cuca, quando pegou o time, teve que remendar no meio de temporada para arrumar a casa é difícil, que nós já sabemos. Então, assim, o Santos termina o ano com um saldo positivo, para mim, né? Agora é sentar, se organizar. Seu Pérez e seu Cuca senta na mesa, conversa o que quer da vida, um fala uma coisa de um lado, outro fala outra coisa do outro, e aí planejar o ano que vem, porque o Santos pode fazer um ano melhor em 2019. Nós podemos ver que o Santos não tem elenco, realmente. O Santos, quando precisou de outros jogadores, quando faltou exemplo contra a Chape, o Santos não fez um jogo bom, foi um jogo horrível, na verdade, perdeu para a Chape e não foi só esse não no Pacaembu. Para mim também não justificou esses jogos lá no Pacaembu. Empatou com o time reserva do Grêmio, jogos aqui na Vila Belmiro, do jeito que estava o Santos embalado, eu acho que o Santos havia conquistado mais pontos aqui. Então esses jogos do Pacaembu, o Josinei é torcedor do Inter, mas acompanha também as coisas do Santos aqui, né, Josinei? Em cima disso, o que você vê? Inclusive, acho que até o Inter ganhou do Santos na Vila, não foi, Josinei? 2-1. Ganhou do Santos. 2-1, é verdade. Nós fizemos esse jogo, inclusive, né? Eu tenho 95% da minha família aqui em São Paulo, são todos santistas. Então você ouviu muita reclamação aí por esses últimos dias, né? O meu pai é 50% Inter e 50% Santos. Eu sempre acompanho o Santos, né? Então, esse ano mesmo, eu ia fazer um comentário sobre isso, eu fui na Vila, no jogo de Santos e Inter. Vou falar uma diferença aqui grande de 2 jogadores, que eu percebi no primeiro turno e agora no segundo turno, ou então depois da chegada do Cuca. O Gabigol, naquele jogo,
ele caminhava em campo. A bola, se não chegasse no pé dele, ele não esticava a perna para pegar, era incrível. Ele não fazia muito esforço para correr atrás da bola. Quando o Cuca chegou, ele próprio, o Cuca também falou sobre isso. O Cuca colocou ele no banco num jogo para mostrar o posicionamento do time em campo e como o Cuca queria ele jogando. E a partir daquele momento, o Gabigol, ele abriu o olho e viu o que realmente ele precisava fazer em campo para dar uma resposta ao Santos. E o Rodrigo, ele jogou muito naquele jogo. Demais, né, mano? Ele jogou bem. Ele jogou bem e o Rodrigo estava jogando bem no primeiro turno. Já nesses jogos para cá, o Rodrigo não está ajudando muito o Santos. Infelizmente, está deixando um pouco a desejar. E o Gabigol, com a chegada do Cuca, ele se transformou naquele Gabigol que a torcida do Santos sempre quis. E nesse que o Douglas pontuou, essa queda de rendimento final aí do Santos, você acredita a falta de jogador de reposição, diretoria conturbada, tudo influencia no final, né? Com certeza. Tanto é que o presidente Pérez e o Cuca, eles não falam a mesma língua. Até porque nesse jogo contra a Chape, o jogo foi marcado para Pacaembu e pouco mais de, acredito que uma semana, o Cuca nem estava sabendo que o jogo ia ser no Pacaembu. Foi informado pela imprensa, inclusive, em uma coletiva. Não, e o pior disso tudo aí, na verdade, ele foi forçado a fazer isso. Sabe por quê? Porque tinha vencido o Alvará na Vila Belmiro. É verdade. É verdade, é verdade. Não é verdade? É um absurdo. É verdade. Mas o Josinei, em cima disso, cara, que a gente está falando, o Santos sempre foi forte na Vila Belmiro. No Pacaembu, para o Internacional, por exemplo, para os times que vêm de fora, o Grêmio, o Vasco, o Botafogo, os outros times que vêm de fora, jogar no Pacaembu já é um campo mais neutro. A torcida já não tem toda aquela pressão que nem tem a Vila Belmiro. Então isso faz diferença também, né? Exatamente. No Pacaembu o campo realmente fica mais neutro, não pelo time que vem de fora, pelo Santos se colocar fora do seu berço, né? Que é a Vila Belmiro. O Santos dentro da Vila é um time totalmente diferente. Ele perde jogos no Pacaembu que na Vila Belmiro ele não perderia. E eu, colorado como sou, gostaria de fazer aqui uma observação, que acho que o Internacional aprendeu a ganhar do Santos na Vila Belmiro. Se você porque foi o segundo ano seguido. Exato, e fazem 4 anos que o Inter não perde para o Santos na Vila Belmiro. É verdade, foi o segundo ano seguido aqui. O ano passado, se não me engano, foi 1-0. 1-0. E no primeiro jogo que ganhou, eu não estava na Vila. E também não vamos esquecer, foram 2 gols do Arangues, do chileno Arangues. E também teve um confronto na Copa do Brasil, que o Inter veio aqui também e ganhou do Santos. Exatamente, ganhou aqui por 2-1, se não me engano. Foi, eu acho que 2-1 e lá foi um empate. E lá foi um empate, exatamente. E levou a classificação. Então o Santos é freguês do Internacional aí, viu? O ano passado, acho que ninguém. O ano passado não, ano retrasado, né? Que o ano passado o Inter jogou a Série B. No ano retrasado, era esperado que o Santos vencesse. Porque o Santos tinha um time. Exatamente. Tinha acabado de disputar a final da Copa do Brasil, vinha bem, inclusive, no campeonato. Então era inesperado perder o jogo do Inter na Vila e perdeu. E esse ano aconteceu a mesma coisa, né? Acabou perdendo o jogo também. A propósito da Vila, o Douglas, eu li uma reportagem por esses dias. Parece que há uma grande possibilidade, inclusive tem uma empresa aí por trás, que segundo consta, aí, bancaria esse projeto, de tornarem a Vila Belmiro mais ou menos o que é o estádio do Emelec do Equador. Eles fizeram uma reforma no estádio, o estádio ficou muito bacana, coberto, modernizaram o estádio. E parece que há um projeto desses para a Vila Belmiro, que seria excelente. Infelizmente o Santos tem um problema absurdo de preencher ali os estádios, né? O público presente ali sempre muito baixo. Então, quer dizer, o Santos precisaria de um estádio muito grande. Se eles conseguissem fazer a reforma da forma que foi divulgado ali na reportagem, o Santos teria um ganho técnico aí absurdo, né? Um estádio moderno, que eu acho que o torcedor exige isso, né? O torcedor hoje em dia quer conforto. E o torcedor de time grande não admite ver uma Vila Belmiro em comparação à Arena do Corinthians, à Arena do Palmeiras, do próprio Inter. Não dá, o torcedor não aceita mais isso. Então a modernização da Vila traria um ganho técnico
e apelo para o torcedor ir ao estádio, né? Eu acho que seria importante. Muito bem, pode falar lá. Não, só complementando isso que o Everton falou, essa modernidade chegou no Brasil com a Copa, mas muito passa por estádio do Palmeiras e do Corinthians, né? Que acaba forçando o Santos e São Paulo a se coçar também e evoluir nesse quesito, né? Porque é até difícil falar, porque a torcida do Santos, com ingresso barato, lembrando, né? Lembrando que o ticket médio do Allianz Parque hoje está por volta de R$ 65, R$ 69 reais. Ticket médio, que é aquele que é somado pela torcida, dividido por todos, que vai dar esse valor. Na Vila Belmiro, nas últimas publicações eu tenho visto ingressos a partir de R$ 7,50. Mesmo assim... No Pacaembu também, hein? Mesmo assim, a torcida não compra a ideia do time. Se o Santos modernizar a Vila Belmiro, vai ter um custo. E com certeza o ingresso não vai poder ser 10, 15, 20 reais. O ingresso vai ser a partir de 40. Será que o mesmo torcedor vai pagar o preço desse ingresso? Então é complicado também, muitas coisas que vem acontecendo aí no Santos. A torcida, independente da fase, tem que estar junto com o time. E vamos ver ano que vem, né? Se ano que vem as coisas melhoram. Na verdade, Alan, eu até te explico o motivo. Vou até usar o exemplo do Palmeiras. Antes da Arena, o Palmeiras também não lotava o estádio. O Parque Antártico não vivia lotado. Como tem ficado a Arena? A Arena tem lotado em todos os jogos. Por quê? Modernidade, conforto, o torcedor vai para o estádio. Quando era o Parque Antártica, não lotava, só lotava em jogos importantes. Então, eu acho que essa mesma referência vale para os outros times, né? Até o próprio Inter, embora já tivesse um estádio grande, né? Mas com a modernidade, os times passam a lotar. Por quê? Porque eles conseguem fazer uma campanha legal de sócio pro torcedor, né? O torcedor não precisa desembolsar o dinheiro ali de imediato para assistir o jogo, passa lá a carteirinha, paga depois. Isso tudo é comodidade, né? Então, eu acho que a modernidade também vai fazer resultado na Vila, na minha opinião, né? Perfeito. Ô Fabião, tem alguém aí falando na live aí com a gente? A partir de hoje, nosso grande Fábio, parceiro, assistente técnico, vai dar as palavrinhas dele aí durante a nossa live, vai estar falando ali o que está sendo falado pelos nossos internautas. Então, você que está aí assistindo a nossa live, mande seus palpites. Agora foi o assunto sobre o Santos, daqui a pouco tem Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Internacional, Rogério Ceni. Então, conforme a pauta vai passando, vai mandando o que você também tem vontade de saber aqui de nós da bancada. O que mandaram aí para nós aí, Fabião? Olha, Alain, hoje muitos comentários, a galera tá participando em peso. Ronaldo Lopes, Bianca Laís, Kátia Alves, Leila Santos, Carlão, todo mundo aprovou o nosso cenário novo. Show de bola! Todo mundo falando top. Aí sim! O Guilherme falou, boa noite, meus amigos, ficou show, nova formação de cenário. Abraço, Gui! Já esteve aqui no nosso programa. Show! Roberto Félix, Lilian Albuquerque está participando também, junto com a gente. E você pode mandar as suas mensagens. O pessoal tá gostando do Inter também, estão mandando mensagens aqui. Será que é por causa do Josi? Pode mandar as suas perguntas, suas mensagens, que a gente vai estar aqui procurando ler e responder todas. Show de bola. Segue, Douglas. Muito bem. O Santos, então, só para fechar mais um pouco desse assunto Santos, eu queria saber de vocês o porquê. O porquê que o Rodrigo não joga mais no Santos. Existe alguma coisa interna que a gente ainda não sabe nessa questão de transação para fora? Será que ele está se poupando, não colocando mais o seu pezinho de ouro na bola para não se machucar? Tem alguma coisa a ver com esse tipo ou não? Na minha opinião, sim, Douglas. Na minha opinião, sim. Eu acho que é do ser humano, né? Você cria oportunidades, você cria novas oportunidades, você acaba se poupando, né? As pessoas ao seu redor, né? No caso do jogador de futebol, certamente fazem menção a essa necessidade, né? do jogador se preservar. Então, tem muito a ver com isso, sim. Em contrapartida, ele também tem jogado fora da posição que o consagrou, né? O Cuca tem jogado com ele muito recuado para suprir ali, tentar suprir a falta de criação no meio de campo, né? Então isso também tem tido aí um peso importante.
Eu acho que esses dois fatores, né? A contratação, né? A necessidade de se poupar e o deslocamento dele para fazer mais aquela função de armação no meio de campo, Douglas. Então, isso tudo prejudicou demais ali o rendimento dele ao longo aí desses últimos jogos. Muito bem, vamos falar então um pouco aqui do Internacional, Josinei, né? Josinei, mais conhecido como José. Josinei, que é internacional, colorado. O Inter que estava disputando o título, né? Para mim, eu acho que o Inter, depois dessa derrota agora contra a equipe do Botafogo, fica um pouco mais distante, né? E já nessa quarta-feira, o time do Palmeiras já pode carimbar o título. E o Internacional deu alguma vacilada em alguns jogos aí, né? E principalmente nesse último. Era um jogo que dava para ganhar, né, Josinei? Com certeza, dava para ganhar do Botafogo. Embora no Engenhão o time fica mais forte, inclusive ganhou até do Flamengo lá, né? No clássico, ganhou de 2-1. Mas acredito que o problema do Internacional não foi o Botafogo, mas foi sim os tropeços que teve algumas rodadas anteriores, alguns jogos que era chave e não poderiam perder. Você considera contra o Santos em casa foi um jogo que também o Inter tinha que ter vencido, tinha que ter feito os 3 pontos, mesmo o Santos numa boa fase ali? Com certeza. Até porque o Internacional ele até não perdeu nesse campeonato ainda em casa, né? E acredito que dá para finalizar esse campeonato sem perder em casa, né? Faltando 2 jogos aí contra Atlético Mineiro e Fluminense em casa. Contra o Santos, o Internacional deixou de somar mais 2 pontos, né? Porque foi uma falha grotesca do zagueiro lateral direito Fabiano, né? Eles reclamaram depois por conta da arbitragem lá de um lance polêmico, né? Que o Sanches teria dado toque na bola. Teve muita reclamação esse jogo aí. Ao meu ver, o Sanches tocou a bola para trás, inclusive alguns santistas falaram para mim realmente o Sanches tocou a bola para trás. Enfim, mas eu não tive aquele lance como o primordial para o empate do Internacional contra o Santos. E sim a falha do lateral direito Fabiano. Porque depois daquele lance o Internacional ainda fez 2-1 contra o Santos. E quase nos 40 já do segundo tempo aconteceu aquele lance lá, uma falha até bizarra, né? Uma bola ali que é pro zagueiro realmente fora. E quem está brigando por título não pode tomar um gol daquela forma que o Internacional tomou, né? E aí teve outros jogos contra a Chapecoense, né? Que o Internacional saiu vencendo o jogo lá em Chapecó e era para ter ganho aquele jogo, perdeu algumas oportunidades e tomou a virada, né? Contra o Sport também, foi até um jogo na sexta-feira, lá na Ilha do Retiro, o Internacional estava ganhando o jogo e a equipe deu uma desligada lá em determinado momento, no segundo tempo, e tomou a virada também. Inclusive o segundo gol tomou no finalzinho do jogo já, né? Verdade. E contra o Ceará, o Internacional tomou conta do jogo, que é muito difícil jogar contra o Ceará lá no Castelão, né? E estava ganhando de 1-0, teve mais 2 ou 3 oportunidades para matar o jogo no primeiro tempo. E aí não matou o jogo. Teve até uns lances lá que eu fiquei bravo demais com o Nico Lopes e o Damião. Chegaram na cara do gol, de vez de fuzilar, toca a bola para trás. Aí não dá. Quem está brigando por título não pode. E outra coisa... Já era título? Para título já. Acredito para Libertadores, vaga direta ainda dê. Mais uma vitória e um empate... vai direto. Se ganhar amanhã e o São Paulo perder para o Vasco, a vaga já está garantida. O São Paulo não alcança mais o Inter. Para não depender de ninguém, é uma vitória e um empate. Uma vitória, é verdade. Só para complementar, o Internacional também, esse ano, eu acredito que vindo da Série B, né, da forma que eu ia tocar nesse assunto. Era um time que não tinha time para cair. Sim. Então tem muita gente que fala, meu time não cai, time grande não cai. Cai porque... Cai, né? Cai. Caiu, como cai? Caiu 2 aqui, ó. Os colorados falavam muito isso. O Grêmio já caiu? Já 2 vezes. Menos mal, né? Menos mal. E o Palmeiras, né, teve esse exemplo aí que quando caiu, quando voltou muito bem, a gente vê hoje em dia, né? Corinthians também. Com certeza. O Corinthians... Foi exemplo, né? De Corinthians e Palmeiras foram 2 exemplos assim. Esse ano a torcida colorada não acreditava que o time fosse brigar por título e sim uma vaga na Libertadores. Eu ia te fazer essa pergunta aí. Pode continuar.
Então, eu acho que está de bom tamanho pelo ano que o time teve. Era um time que eu também não imaginaria que brigaria por título, embora eu queria parabenizar, né, embora eles não estejam vendo, a diretoria internacional por ter mantido o Odair Hellmann. E só manteram ele porque o Abel Braga estava no Fluminense. Porque o sonho dessa diretoria sempre foi trazer o Abel. E se o Abel for para o Flamengo esse ano, é por causa do trabalho do Odair Hellmann no Internacional. Porque essa diretoria do Inter, eles são amigos, né, do Abel. E já era certo para ele vir para o Inter. Mas como o Odair Hellmann fez um excelente ano, então eles vão manter para o ano que vem, eu acho certo. Porém, para a Libertadores, precisa de um pouco mais de maturidade para essa equipe que está agora. Precisa de umas 2 ou 3 peças ali de... A defesa está muito bem. A defesa ali... Precisamos urgente de um lateral direito. O Zeca foi para lá, o Sacha veio para o Santos. O Zeca fez uns 2 jogos ou 3. Então, mas sabe o que eu ia te falar? Não sei qual foi a pior troca, velho. Mas sabe, só pontuando essa parte aí, Josi, o Zeca é um caso engraçado no futebol, né? Porque o Zeca, ele se firmou na esquerda do Santos, né? Ele destro, Exatamente. jogou muita bola no Santos na esquerda. E nas Olimpíadas que o Brasil foi campeão pela primeira vez, o Zeca começou na direita e foi pro banco depois de 2 jogos. Porque não rendeu na direita. Ele não rende a mesma coisa na direita do que na lateral esquerda. É impressionante. E no Inter, mais uma vez, né? Exatamente. No Inter, ele já foi levado para cobrir a carência, né? Desde que o William saiu, né? Foi pro Wolfsburg da Alemanha, foi né? pro Wolfsburg. O Inter ficou sem nenhum lateral direito ali para chegar lá e tomar conta da E posição. o Fabiano? Fabiano foi do Palmeiras lá para dar uns golzinhos lá para ajudar no título do Palmeiras. Questionável. Mas o Fabiano, ele até que jogou bem, tirando aquela falha grotesca contra o Santos. Teve outras falhas ali que não foram cruciais, né, para alguns resultados. Mas o Zeca, ele entregou aí uns 6 ou 8 pontos aí, fácil. Nesse jogo contra o Botafogo, né, só para finalizar, o Eric, que é palmeirense também, está emprestado pro Botafogo. Tem jogador em todo dominou lado. a bola de peito, dando um chapéu de costa praticamente no Zeca. Não Matou pode, o Zeca. Não pode. Então, absurda de marcação. Então são algumas reposições que precisa, senão, infelizmente, sempre lá no final do campeonato vai acontecer. Só para finalizar o assunto Inter, Josi, você já bem disse, né? O Inter vem da Série B, então o Inter faz uma temporada muito regular. O Inter volta para se firmar para não cair mais. Se o Inter fosse campeão brasileiro esse ano, seria muito bacana, que era mais um... O Inter, muitos anos, né, busca, né, o título brasileiro. Mas é legal ver que o time volta melhor, né? Bom ver o Inter. Porque o Inter é um time grande, camisa pesada. Bom ver o Inter de volta. Então, para você como torcedor colorado, o Inter faz uma temporada boa. Ah, com certeza. Foi positiva, né? Com tudo aquilo que tinha em mãos, começou o ano devendo mais de 60 milhões, um déficit de 60 milhões. Está encerrando o ano praticamente zerando ali esse déficit, né? Então, inclusive vai ter eleições aí dia 8, né, para definir o novo presidente. E eu acredito que o Marcelo Medeiros, ele continue, né, para mais 2 temporadas aí. E eu acredito em algo melhor aí para o ano que vem. Aí sim pensar em título. Perfeito. Foi além das expectativas esse ano, com certeza. Douglas. Manda lá. Queria falar do nosso parceiro, né? Oficial. Opa, sempre importante, né? Hoje tá aqui, ó. Hoje agora vai ficar no centro da nossa mesa. A Visual Envidraçamento de Sacada tem 18 anos de tradição no mercado em Praia Grande. Trabalham com vidro temperado, envidraçamento de sacada, box, persianas, redes de proteção. Agora eles estão numa nova loja. Uma nova loja para melhor atender seus clientes, mais moderna, com mais espaço para receber os seus clientes. Continua na Roberto Soge, na rua Roberto Soge, a rua do cartório, só que no número 436. 2 lojas do lado do antigo número 420, tá? Ali no Boqueirão, a Visual Envidraçamento de Sacada, o nosso parceiro oficial,
Faça um orçamento lá sem compromisso, dá uma ligadinha, número 13 3591 5105, 13 3591 5105, e agende um orçamento no conforto do seu lar, sem compromisso, Douglas. Muito bem, é isso aí. Falar um pouco de Palmeiras agora, que está com a faca e o queijo na mão, e só que tropeçou no final de semana, né? Ninguém esperava, eu acho, que o Paraná, com 5 desfalques, fosse empatar ainda com o Palmeiras, né, Alain? Ah, com certeza. O Palmeiras, eu assisti o jogo e para mim foi 2 pontos primordiais. Primeiro, a displicência do Palmeiras, né? A displicência, a falta de respeito com o adversário. Se tivesse perdido contra o Paraná, seria por pura falta de profissionalismo, porque o time entrou relaxado e naquela sensação, estamos jogando contra o último, a qualquer momento vamos fazer o gol, vamos ganhar o jogo, tá tudo certo, somos líder. Futebol não é assim. Futebol é jogado. Se amanhã perder para o América e o Flamengo ganhar, a chance de perder o título brasileiro é real. É real. Então, tem que ser jogado seriamente, honestidade, pés no chão, não ganhou nada. O título só ganha após matematicamente ser confirmado que não é mais possível o segundo ou terceiro, quarto colocado ultrapassá-lo. Então, claro, o jogo contra o Paraná teve um fator que dificultou muito a partida, que foi o fator meteorológico. O Weverton cobrava o tiro de meta, a bola voltava 10 metros. Então, o lançamento ia para a direita, ia para a esquerda, muito ruim, muito vento, muita chuva. O Paraná arrecadou R$1 milhão limpo, foi mais do que toda a renda do campeonato inteiro jogando em casa, só nesse jogo. Então, para o Paraná foi rentoso. O menino Kesley joga muita bola, fez o gol. O Paraná teve chances de fazer 2, 3 no Palmeiras. Foi ali, faltou maturidade, o menino 18 anos começando agora. O Paraná foi muito bem na partida. E o Palmeiras ainda conseguiu um empate ali com o Gustavo Scarpa. Mas para mim o Felipão mexeu mal. O Felipão nessa de revezar todo o jogo. Acabou os jogos simultâneos. O Palmeiras tem que analisar se é bom continuar revezando o time ou se é bom manter aqueles que vêm mais regular. O Antônio Carlos falhou novamente, já tinha falhado contra o Flamengo no gol do Marlos Moreno. Novamente o Antônio Carlos falhou. O Weverton é muito questionável. O Weverton, mais uma vez, na minha opinião, teve falha dele, era uma bola defensável. Acho que falhou naquele gol também, hein? Entendeu? Então, na minha opinião, alguns pontos aí que o Palmeiras tem que ajustar. Pés no chão, nada garantido, 95% de chance não é 100%, tem 5% ali que pode ser que perca o título, então tem que manter os pés no chão e seriedade. E como o Josi disse ali no jogo do Inter, o Palmeiras também deixou de ganhar 2 pontos contra o Paraná, Douglas. Tem uma sequência boa agora, né? O América Mineiro em casa não pode desperdiçar pontos, né? Não tem como. Você tem o América. Depois o Palmeiras sai para jogar contra o Vasco. E depois fecha contra o Vitória em casa. Everton não tem como hoje a gente pensar, mesmo com esse empate, que o Palmeiras perca esse título, né? Então, é uma tabela, se a gente for analisar aí pelas dificuldades também dos adversários, é uma tabela complicada, né? Prova disso foi o que aconteceu ontem, né? O Paraná se posicionou ali, enfim, na minha opinião, inclusive, não foi pênalti. Era para ter perdido o jogo. E é muito o que o Alan falou aí. Os jogadores ontem entraram com uma soberba absurda. Teve um problema, questão climática, mas vale para os 2 times, né? Então acho que o Palmeiras ontem perdeu uma grande oportunidade de já ficar um pouco mais tranquilo. Agora vai pegar um América em casa. Tem o fator do nervosismo, cobrança do torcedor, dos próprios jogadores, etc. O América precisando vencer para sair da degola. Então são jogos que, perigoso. Na teoria, são jogos fáceis, né? Inclusive o jogo contra o próprio Vasco. Porém, na prática, tendem a ser jogos difíceis, né? O Palmeiras precisa jogar muita bola, se concentrar bastante para esse jogo, principalmente contra o América, que é um jogo em casa, para que ele não deixe escapar das mãos ali. Ele já está com as 2 mãos na taça já há um bom tempo. Só que ele não pode vacilar, perder aquela pegada, né, que vinha tendo aí ao longo do turno.
Porque senão pode acabar perdendo uma chance ímpar aí de ser campeão novamente. Muito bem, então na quarta-feira agora tem Palmeiras e América Mineiro. Daqui a pouco a gente começa a nossa rodada de palpites aqui. Falar um pouco, o Internacional teve aí pelo campeonato inteiro, praticamente, o São Paulo como seu adversário ali na parte de cima da tabela. O São Paulo, que chegou na reta final aí no segundo turno, vacilou também, né? Para mim, na minha opinião, um técnico que você conhece muito pode até falar um pouco. Na minha opinião, o São Paulo só não disputa o título hoje por causa do Diego Aguirre. Não sei se eu estou certo na minha observação, mas você que conhece o técnico Diego Aguirre muito mais do que eu, você pode falar, né, Josinei? O Diego Aguirre, ele leva uns dilemas com ele que tem vezes que dá certo e aí ele sai totalmente com o crédito, porque ele faz umas loucuras no time. Ele sacou o Nenê do time, né? E o Nenê voltou agora e tá dando uma resposta positiva pro São Paulo, né? O primeiro jogo aí do André Jardine no comando aí, colocou o Nenê e o Nenê fez o gol, né? Ele entrou contra a equipe do Grêmio, né? E agora ele jogou contra a equipe do Cruzeiro. Quem fez o gol foi o Diego Souza, mas nesse jogo de domingo agora, ele jogou muito bem. No jogo contra o Grêmio, ele já não foi tão bem assim, mas a volta dele foi crucial aí para o time do São Paulo. E também o André, o Jardine, ele deixou de jogar com os 3 zagueiros, que era o esquema tático do Diego Aguirre, né? Então, 3 zagueiros. Aí ele começou a inventar Bruno Pérez na ponta esquerda, Rodrigo Caio na lateral direita. Lá no Inter ele fez muito isso ou não? Não, lá eu me lembro de uma lá que ele fez, foi até na Libertadores contra o Atlético Mineiro, lá no Horto. Ele tirou do time o D'Alessandro e o Valdívia. No segundo tempo, no primeiro tempo, o Internacional saiu ganhando o jogo com um gol do argentino Escoco. No primeiro tempo, 1-0, aí no segundo tempo, começo do segundo tempo, o Atlético Mineiro empatou o jogo, e aí ele me colocou, teve uma falta pro Inter, ele colocou D'Alessandro e Valdívia. O D'Alessandro cobrou a falta, o Valdívia fez o gol. Aí o cara se deu bem, né? Aí ele sai por cima, né? E eu era contra a saída dele do Internacional. O Internacional perdeu na semifinal da Libertadores pro Tigres, do México, e a diretoria não bancou ele, não segurou e acabou soltando ele. Ali começou a queda do Internacional, na minha opinião. Não deveria ter tirado o Diego Aguirre, porque ele tem ideias boas, ele é um bom técnico. Ele tem ideias novas. Tem técnico que tem medo de sacar estrela do time porque não está jogando bem. Ele encara esses caras de frente e ele quer o time dele ganhando, independentemente de quem vai estar jogando. Pode dar certo, tem horas que os jogadores, infelizmente, se tornam contra o técnico e aí as coisas não funcionam. Então, no São Paulo, o Nenê não aceita banco, a verdade é essa. Entendeu? No Vasco ele também teve esse tipo de problema. O Nenê não aceita banco, então aí fica difícil. Uma equipe, um time já fala, né? Um time não se faz sozinho, né? Um time é todos jogando e um ajudando o outro. Na questão do brasileiro, eu acho que cheguei a comentar com o Alan, quando o Palmeiras estava lá em quarto ainda, ou quinto, e o São Paulo Internacional e os dois lá brigando junto com o Flamengo. Aí eu não me lembro se eu falei para ele, mas eu me referi para alguns colegas meus falando, o problema não é nem o São Paulo e nem o Flamengo, é quando o Palmeiras chegar. E aí no Palmeiras quem vai ganhar o título? A diretoria, porque mexeu no comando técnico na hora certa. Se tivesse mantido o Roger, teria sido um favor para nós colorados. Douglas, eu queria colocar uma questão a respeito do Aguirre, né? Você está fazendo essa questão para o Josinei. Eu tenho a impressão, não sei se o pessoal da mesa tem essa mesma opinião, essa mesma visão. Tenho a impressão que o futebol brasileiro ele não está preparado para o técnico estrangeiro e também não está ainda preparado, né, embora tenha melhorado muito, na questão de admitir os jogadores estrangeiros aqui. Acho que tem um pouco de soberba do brasileiro de achar que é superior no futebol, superior aos outros profissionais.
Prova disso é que a gente não consegue, eu não consigo aqui agora te dar um nome, por exemplo, de um técnico que tenha sido campeão brasileiro, um técnico estrangeiro, campeão brasileiro nos últimos anos. E se tiver aí nos últimos 20 anos, deve ser um ou dois, se tiver. Então, não sei se vocês têm essa mesma visão. Eu acho que o futebol brasileiro, por seus profissionais, eles têm uma barreira com o profissional estrangeiro. Caso do Aguirre e outros tantos profissionais que são bons profissionais, o próprio Aguirre levou o Peñarol com um time mediano, na final da Libertadores. Futebol feio, retranqueiro, entendeu? Futebol feio, foi campeão como o Bausa foi campeão com o São Lourenço. Futebol feio, ridículo. Uruguaio, argentino, é futebol feio. E nessa Libertadores, o River tá jogando bons jogos, tá fazendo bons jogos, não aquele futebol que enche os olhos. O Boca, todo mundo sabe como que joga também, naquela do abafo ali e tal, mas técnico, aqui, ó, já há muito tempo eu falo isso também, você acabou de falar. Não adianta, o São Paulo, enquanto continuar com essa visão de contratar técnicos estrangeiros, não vai ganhar título. Esquece que não vai ganhar. Foi assim com o Osório. O Osório, depois veio o Bausa, que chegou numa semifinal de Libertadores jogando feio também. Jogando feio. Entendeu? Não vai ser aquele São Paulo de antigamente, não vai com esses técnicos. Técnicos retranqueiro, técnicos que jogam com três zagueiros, com três volantes. Nós podemos ver aí nos últimos jogos do São Paulo, sofríveis. O São Paulo contra o América Mineiro, jogando dentro do Morumbi, ganhando de 1-0. Faltando 25 minutos para terminar o jogo, ele tira um atacante e coloca um volante. Ou um lateral. Cara, ele fez tantas besteiras. São Paulo e Bahia, no Morumbi. Também foi um jogo horrível, sofrível, com três zagueiros. Ele não abre mão desses três zagueiros. Ele estava jogando com Arboleda, Anderson Martins e o Bruno Alves. Quando ele não tinha um desses três, ele jogava mais um volante ou jogava mais um outro lateral, que era o Edmar. Isso deu certo num jogo só, contra o Corinthians no Morumbi. Fez 3-1, ele jogou com o Reinaldo e Edmar. E nesse jogo, o Reinaldo, ele matou a pau. Ele fez 2 gols, jogando ali com 2 laterais esquerdos. Ele pensou que ia dar certo isso nos outros jogos. Para mim, o São Paulo só não disputa esse título por causa do técnico. Ele fez um bom primeiro turno. Não inventou, arrumou o time certinho, que veio do Paulista das semifinais, né? Que ele entrou, arrumou. Aí no segundo turno ele foi inventar. E ele perdeu a mão quando ele perdeu o Everton. Aí ele não teve mais sacadas e inteligência no time do São Paulo. Aí ele se perdeu completamente por causa de um jogador. E eu não falo nem que foi pelo Nenê, viu? Foi nesse ponto aí, quando o Everton se machucou, ele perdeu a mão no São Paulo. Então, realmente, Everton, com técnicos estrangeiros aqui, eu também não lembro e não sou adepto, porque nós temos grandes técnicos aqui e que dá para fazer ótimos trabalhos aqui, entendeu? Como foi no Flamengo próprio, o técnico que veio do Atlético Nacional. Agora ele tá no Chile. Foi campeão lá, foi campeão com o Atlético Nacional, o Flamengo apostou, veio aqui, não ficou 6 meses também, não foi porque ele foi para a seleção, ou porque ele não fez um bom trabalho no Flamengo também. Então, não foi o Osório, é o do Atlético Nacional, que Reinaldo Rueda. Então, se continuar com essa visão, eu acho que não vai para frente. São Paulo só busca agora uma quarta vaga, né? Disputa contra o Grêmio aí para uma vaga direto na Taça Libertadores, que é até o 4º colocado, né? O São Paulo, Douglas, assim como o Inter, na minha opinião, e assim como o Atlético Paranaense, eu acho que é o clube que vai beliscar a 6ª vaga, são clubes que conseguiram ir além daquilo que o próprio torcedor esperava.
né? São Paulo ele fez péssimos campeonatos brasileiros aí nos últimos anos. Esse ano conseguiu ali disputar na parte de cima da tabela, como você acabou de relatar, né? Perdeu a oportunidade aí, em algum momento o Aguirre perdeu a mão, acabou ali perdendo o rumo ali do título, né? Deixou escapar essa oportunidade. Mas tá valendo muito a pena o Campeonato Brasileiro do São Paulo. Conseguiu novamente ir para a Libertadores, né? Que é sempre ali algo super bacana para o torcedor de São Paulo, que adora disputar esse campeonato. Então, para o São Paulo, o campeonato extremamente positivo, apesar de ter deixado... Mas foi enganoso, viu? Mas foi enganoso. Se o São Paulo tivesse apostado na Sul-Americana, de repente estava nas finais. Verdade. E o São Paulo acreditou no título brasileiro. E não tinha elenco para isso. E nós podemos ver, depois que o Everton se machucou, o Rojas se machucou, Diego Souza e Nenê. O Everton principalmente, né? Como caiu, né? Então, mas ele se machucou e depois que voltou já não rende mais, né? Voltou e se machucou de novo. Então, se machucou de novo. Entrou no clássico contra o Palmeiras machucado, puxando a perna. E aí acreditou no título, né, do Campeonato Brasileiro e acabou se dando mal, Josinei. Exatamente, eu ia comentar justamente isso que o Alan comentou. Ele voltou, né, precipitadamente. São Paulo pressão interna, né? Tentando de qualquer forma resultados. E aí foi como você falou, ele era a peça fundamental para o time, tanto é que tentaram fazer com que ele voltasse a jogar sem estar realmente 100%, né? Foi aí onde agravou a situação dele e ele acabou perdendo mais jogos do que perderia se tivesse terminado o tratamento. Exatamente, foi na pura pressão mesmo, que foi no jogo contra o Palmeiras, que ele ficou ali, se ele ficasse mais uma semaninha, se ele ficasse mais uma semana se tratando ali, os próximos jogos de repente, mas quando ele entrou no segundo tempo, nesse jogo contra o Palmeiras, que já estava 2-0 para o Palmeiras, ele já entrou puxando a perna e a gente sentia isso, que ele não estava bem. 100%. Eu, a respeito até do Aguirre, Douglas, só para complementar essa questão do São Paulo, na minha opinião, acho que o São Paulo não deveria ter demitido o Aguirre nesse momento. Assim, o São Paulo, nós até falávamos aqui já há alguns meses, né? O São Paulo tem um problema sério de elenco também. Não tem peças de qualidade para repor, né? Até que tem buscado os meninos da base, sem experiência, isso tudo é complicado. Então a disputa do São Paulo era essa de fato, Libertadores da América. E eu acho que o Aguirre, embora seja um grande culpado aí por esse declínio, ele também é o pai dessa criança, né? Ele que fez o time dar um salto e conseguir brigar lá em cima. Então eu acho assim, como o objetivo, na verdade eu acho que como o que alcançou estava acima do objetivo do clube no campeonato, acho que eles deveriam manter o técnico para iniciar uma temporada do zero. Que aí eu acho que ele talvez fizesse até um trabalho melhor. O Aguirre já está no futebol brasileiro há algum tempo, é um técnico estrangeiro que eu vejo ali com alguma possibilidade de fazer um bom trabalho aqui. Já fez inclusive no Atlético, né? No Inter também. No Inter, porque no Atlético Mineiro não fez nada. Com um time poderoso na mão. Não fez nada também. Se eles permitissem, como ele pegou o São Paulo no começo do campeonato e tal, conseguiu fazer o time jogar, brigar lá em cima, acho que a diretoria de São Paulo, tendo em vista que o São Paulo atingiu algo acima do objetivo, deveria manter o técnico para permitir que ele fizesse um trabalho do zero, indicando contratações, que eu acho que o São Paulo faria aí, teria uma melhor sorte em 2019. E o São Paulo precisa de um título urgente. O torcedor do São Paulo está de saco cheio. São Paulo é um clube grande, não pode viver essa situação, Douglas. A situação do São Paulo é muito ruim aqui no cenário do futebol paulista e do cenário nacional. Sim, a diretoria do São Paulo até começou bem, né? Com a hora que chegou os jogadores ali, o Ricardo Rocha, o Raí, o Lugano, parece que é da liga, né? Porque a grande dificuldade é essa conversa ali entre os jogadores, diretoria, tudo alinhar certinho, salário, motivação, e aí parece que tinha encaixado. Mas eu acho que o principal erro, o Douglas foi muito feliz no que ele disse agora, acho que o São Paulo errou o alvo, né, da temporada. Se talvez o São Paulo tivesse mirado a Sul-Americana, talvez o resultado do final da temporada seria outro. Pô, a gente vê o Fluminense
né? Perdeu o primeiro jogo para o Atlético Paranaense, mas no papel, para mim, o São Paulo é muito mais time que o Fluminense. Com certeza. Então o São Paulo teria totais condições de chegar ali. Mas, perto do que vinha sendo nos últimos anos, fez uma temporada muito boa, né? E tomara que ano que vem acerte os erros. E o time que não tem o elenco, não tem peças de reposição, como hoje o Palmeiras tem, né? O Palmeiras chega até 3 atletas por posição. É difícil ganhar um campeonato de pontos corridos, né? Alimentou uma esperança de o time que ganha o primeiro turno ganha o segundo, pelo histórico e tudo mais, mas não é assim. Não é assim porque o Nenê já tem uma idade avançada, o Diego Souza já tem uma idade avançada. Sabíamos, né? Nós que vivenciamos o futebol um pouco mais, que é difícil manter o mesmo rendimento em 38 jogos. Chega a um período de 2 meses, que é jogo quarto e domingo. Uma hora arrebenta. Então, não tem jeito. Mas o São Paulo fez uma temporada boa. Para mim, eu fico com o Everton. Para mim foi um erro. Demitiu o Aguirre. Para mim, o Aguirre deveria terminar a temporada. 5, 6 jogos, né? Entendeu? Termina a temporada. De repente, o que ocorrer nesses 5 jogos do São Paulo com o Jardine pode até queimar o Jardine. Então, o São Paulo, vamos dar 5 jogos pro Jardine, para ele poder terminar a temporada um pouco mais adaptado no time profissional. Se o São Paulo perde 4 jogos, que confiança que vai ter para começar 2019 com o Jardine no cargo? Terminava com a Aguirre, muito obrigado, esperávamos um pouco mais, e aí mais um erro do Leco, né? Fato é que o Cuca tá pintando lá no Morumbi, né? Acho que o Jardine é só pra tapar esse buraco final aí, e o Cuca já tá com as malinhas prontas lá pro Morumbi, viu, Everton? Como o Vanderlei também, né? Será que vai pintar Vanderlei também no São Paulo? Isso é que tem corrido aí nos bastidores, né? Historicamente, o São Paulo ele não dá oportunidade para técnico da categoria de base, né? Historicamente, o Milton Cruz ficou anos interino, né? Nunca deram uma oportunidade ali, um tempo de trabalho para ele poder ser técnico do São Paulo. Sempre foi tapa-buraco. Até essa minha posição a respeito do Aguirre é muito em função disso, porque a gente sabe São Paulo não vai dar oportunidade para o Jardine fazer um trabalho durante a temporada de 19. Se perder 5 jogos no Paulista, cai. Aí cai até da base, né? Vai sair até da base. O Cuca realmente é um ótimo técnico, é um dos melhores no Brasil. Se porventura ele pintar no São Paulo, você pode ter certeza que o São Paulo vai vir fortíssimo, né? Se não perder os jogadores, vai vir fortíssimo aí para a temporada de 2019, tendo em vista a evolução absurda que houve de 17 para 18 no futebol de São Paulo. Muito bem, e aí, Josinei, tem alguma coisa ainda para ressaltar nesse São Paulo? Temos, concordo com ele, se o Diego Aguirre tivesse continuado, eu acho que já teria ganhado um ano no comando do São Paulo. Eu falo em trabalho, porque um técnico começa em janeiro, ele está começando um trabalho zerado. No caso, o Diego Aguirre já teria um ano de São Paulo e já teria uma estrutura para dar continuidade no ano seguinte. A briga por título seria mais claras, né, mais reais. Agora, se levar o Cuca também, o Cuca é um excelente treinador e sabe muito de futebol. O Santos, o Pérez vai estar perdendo um grande profissional. E gostaria também de fazer uma ressalva aqui quanto ao goleiro do São Paulo. O São Paulo tem um goleiro chamado Lucas Perry. No sábado passado agora, eu acompanhei a final do Brasileirão de Aspirantes, São Paulo e Internacional. Lá em Porto Alegre, primeiro jogo, São Paulo ganhou de 1-0 por conta das defesas daquele goleiro. É muito bom goleiro, tem estrutura de goleiro até de seleção. Se o São Paulo dá uma oportunidade para ele no profissional, ele ganha a vaga do Jean e a vaga do Sidão. Ele é melhor que os dois, é muito bom goleiro. Então aí são coisas, são fatos que nós vemos, né? Quantos jogadores bons, né? O time profissional não aproveita, acaba indo para outro time. Identificando essa qualidade do goleiro, não vamos trazer o Lucas Perry para poder ser titular em janeiro, muito novo. Coloca ele num bom time do interior para jogar o Paulista da Série A. O menino aparece o trabalho naturalmente, porque tem um potencial e traz. Trouxe o Jean do Bahia, ficou a temporada inteira no banco para o Sidão. Talvez, se o Jean tivesse uma sequência de jogos, talvez teria terminado o ano em alta, ou traria um pouco...
teria trazido um pouco mais de segurança para o time do São Paulo, porque foi um ponto mesmo, um calcanhar de Aquiles, né? O Sidão ali no gol. E aí, Fábio, tem mais mensagens aí dos nossos internautas? Já vamos chegando aqui já na parte final do programa, já, bastantes assuntos já comentados. Galera participou aí? Participou. Em relação ao Santos, o Edgar Alves falou assim: Cuca salvou o Santos da Série B. Verdade. Elisângela Alves, boa noite. JMP Campos participando. José Oliveira, boa noite a todos. Ronaldo Lopes também participando. O pessoal também está muito empolgado com o Palmeiras ser campeão. Sim. E conquistar o Deca, né? O pessoal está muito comentando isso. Verdade. E tem um comentário achei muito interessante. Uma pergunta, né? O camisa 10 vai se aposentar. Quem seria o substituto para ele? No Inter. Da Alessandro? Foi aí de Aí que tá, hein? Fez essa pergunta. Um abraço. Então, o D'Alessandro, provavelmente ele joga mais um ano ainda pelo Inter. Quem acompanha sabe que é um excelente profissional. Ele aceitou a reserva este ano. O Odair Hellmann colocou ele no banco por conta das condições físicas dele, né? E quando ele entra para suprir para substituir o William Potts, que se machucou, e aí ele entra no meio-campo para adiantar o Nico Lopes. Aí ele entrou e mudou totalmente o meio-campo do Internacional. Ele voltou, ele acho que ele estava descansado e voltou a jogar bem. Sim. E o Internacional, inteligentemente, já está preparando um camisa 10, o Sarrafiore. Foi comprado junto ao Atlético Tucumã, se não me falha a memória, da Argentina. Ano passado, em dezembro, lá no Sul, tem um campeonato lá, onde junta equipes do Brasil, né, da elite aí, junta aí a categorias de base, né, sub-20, e aí tem um torneio lá. E nesse torneio, o Internacional observou muito bem esse jogador, Sarrafiore, e ele está jogando, inclusive, no time B do Inter. Ele está se adaptando e provavelmente já integra o time principal aí em janeiro para se adaptar no ano que vem junto aos profissionais, e provavelmente ele seja aí o reserva de imediato do D'Alessandro. Sim. Eu tenho só uma curiosidade para te perguntar, Josi, você como acompanha mais o Inter, que eu tenho uma curiosidade muito grande, porque assim, William Potker, Jonathan Alves, Leandro Damião, chegou Guerreiro, tem Nico Lopes, são 5 centroavantes, vamos colocar 4. São 4 centroavantes que o Inter tem sem o Guerreiro, né? E você sentiu que em algum momento isso prejudicou o Inter? Porque, por exemplo, eu vi Jonathan Alves jogar fora da posição, eu vi o William Potker praticamente a temporada inteira se adaptar pelas pontas, ele não foi referência. O Damião, na reta final agora, que encaixou ali, pegou um ritmo e começou a fazer gols, e o Guerreiro teve o problema do doping e nem entrou. Para mim, o único que se adaptou pelas pontas foi o Nico Lopes, que faz uma temporada muito regular e boa. Ele é muito solícito, é aquele jogador ali que eu adoro colocar no meu cartola. É um cara que rouba a bola, é um cara que ajuda na marcação, faz gol, dá assistência, chuta bem. Mas os outros eu fiquei com essa curiosidade de alguém como você que conhece um pouco mais o Inter, porque é muito centroavante num time. Então, eu observei o William Potker, quando o Luca estava no Inter. Tinha o Luca, verdade. O Luca também. O Luca era pela ponta. O Luca já jogava com ele na ponte, né? Sim. E eu percebi que eles tinham meio que uma panelinha ali. Eles excluíam o Leandro Damião. Chegava algumas jogadas, eu percebia. Passava a bola. Exatamente. Um procurava o outro e muitas vezes o Leandro Damião, ele era a referência mais próxima para o passe e eles procuravam um ou outro, e aí o Internacional acabava perdendo algumas chances reais de gol. Perfeito. No demais, eu acho que a contratação do Jonathan Alves foi um equívoco, não deveria ter contratado. Também achei. Não deveria. Infelizmente, eu acredito que o Leandro Damião não fica para o ano que vem. Mas tem o Guerreiro, né? Exatamente, por conta disso. Exatamente. Eu acho que ele não fica. O Nico Lopes, a torcida colorada sempre gostou dele, por conta do estilo de jogo dele. Ele pega a bola, ele vai para cima,
ele não tem medo da zaga adversária, e ele bate muito no gol, e ele chuta bem. Sim, sim, E ele sim. arma jogadas também. Perfeito. Então, para mim, o que se salva mais esse ano ainda é o William Potker, o Nico Lopes, que arrumaram a posição dele ali do lado esquerdo. Quando o William Potker se machuca, quem vai para aquela posição é o Nico Lopes, que estava jogando lá na esquerda. Sim. E aí ele é trazido para a direita. O William Potker, essa função, ele não se adaptou bem. Sim. Ele O um jogador, cara que quando joga fora da posição, dificilmente, fica né? ruim. Ele, na ponte ele jogava centralizado Isso. e indo para cima e batendo no gol. No Inter ele tinha que buscar a bola e levar até o ataque. Ele faz isso com muita velocidade. Quando dá certo, muitas vezes sai gol, mas muitas vezes, a maioria delas, infelizmente, não acontece nada. Perfeito. Muito bem. Só Rapidinho, porque já tá estourado. Vamos pros nossos palpites aqui. Fala, Everton. a internauta, né, Jenny, perguntou aí da camisa 10, o José ele deu a sugestão dele. Na minha opinião, camisa 10, ele está no River, inclusive. O D'Alessandro, ele é oriundo do River Plate, né? Veio do River Plate e acabou dando muito certo. O atual camisa 10 do River, o Gonzalo, né? É muito bom jogador. Acho que o Inter poderia investir nesse jogador, que ele é muito bom jogador, viu? Tem um... Não sei se- verdade. Tem não sei se- um... Porque geralmente esses jogadores, Sim. quando eles desapontam aí na Libertadores, os clubes europeus contratam, né? Vão Sim. atrás e contratam. Mas se eu não me engano, ele ainda está lá sob contrato com o River e é muito bom jogador. Camisa 10 muito habilidoso. Douglas, se você me permite, só queria fazer uma pontuação, que nós vamos os palpites, né? Finais. Não falamos do Corinthians, né? Faltou falar do Corinthians, mas Só queria pode falar explanar um pouquinho também. Só sobre o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni entrou para a história do Fortaleza e, para mim, ele fez esse ano o que ele deveria ter feito quando ele se aposentou do São Paulo. Iniciar num time menor, fazer uma temporada muito boa. Esse ano o Rogério Ceni fez o nome dele como técnico. O nome que eu falo é que tem um futuro promissor. É um ex-jogador que tem uma possibilidade de ter sucesso como técnico. Fez um trabalho muito bom. Hoje, quem é o centroavante do Corinthians? Matador hoje do Corinthians, Douglas? Quem é o cara que está fazendo gol no Corinthians? Ninguém, né? Quem é o matador do Rogério Ceni? O Gustavo, né? Custa gol. O menino que foi contratado pelo Criciúma a peso de ouro, não fez nada no Corinthians, foi questionado, criticado. O menino foi lá, o Rogério Ceni trouxe ele, foi artilheiro da Série B, fez quase 20 gols no ano lá na Série B. E aí mais um jogador ali que incrementou esse time do Fortaleza. Série A é outros 500, né? Ano que vem a realidade é o Fortaleza se manter na Série A. Mas o Rogério Ceni fez um trabalho muito bom, que eu gostaria muito de pontuar aqui hoje, porque ele realmente coloca o nome dele como um técnico, até está ventilando aí Santos, alguma coisa do tipo, não creio ainda, mas foi muito boa a temporada dele, Douglas. Comentário aqui, vamos tentar dar risada aqui. Ele conseguiu desbancar o Givanildo, hein? O rei do acesso da Série B, né? Mas o Givanildo com o América Mineiro, será que sai de novo ou não? Olha, não, ele é o rei da Série B. Né? O Givanildo acho que vai levar o América de novo, viu? Porque a Palmeiras e a América agora quarta de novo, eu acho que vai... Sei não. Faz sentido, né? Como o rei da Série B, nada melhor que levar o time pra Série B. já fica por lá. Muito bem, ó, só pra gente passar pelo Corinthians, o nosso tempo aqui vai ter que ter 2 horas de programa, porque não vai ter jeito. Sábado, né, de Corinthians e Vasco na Arena, um jogo que no programa de sexta-feira lá em São Paulo, o Fred Júnior, que é mais de 20 anos de Jovem Pan, um jornalista muito conceituado no meio, ele disse assim: acabou a cota de erros contra Corinthians. Acabou a cota de erros contra Corinthians. Então, isso foi na sexta. No sábado teve esse pênalti aí, um pênalti que não dá pra falar, porque o Internacional esse ano foi ajudado lá dentro da Arena Corinthians, hein? Não fala não, gol com isso aí 4 mesmo. jogadores impedidos, então... Então... Olha, por 2005 ainda está barato. São eternos, né? O Inter, o Santos que vai sempre falar, do Santos e Botafogo. Então são coisas que sempre fica, né? Agora, esse ano, real,
dentro da própria Arena Corinthians, eu acho que nunca mais vai acontecer também, viu? Foram muitos erros. Inclusive no jogo São Paulo e Corinthians. Contra o São Paulo dentro da Arena foi algo absurdo. Aquele gol do Danilo, 2 pênaltis, esse ano é um ponto fora da curva. É um ponto fora da curva, porque realmente... Agora, o Vasco não dá sorte, né? Porque teve aquele gol do Jô no ano passado. Exatamente. E agora aconteceu com o Vasco de novo, né? Pra galera ficar desesperada. Né? Porque era o jogo dos desesperados, né? E o Corinthians acabou ganhando. Um ponto, né, de diferença havia entre os dois antes da rodada, né? Enfim, já vamos começar então a nossa rodada de palpites, incluindo hoje o Internacional na nossa rodada de palpites. Vamos começar então, o Fábio vai participar também do Corinthians. O Corinthians que joga fora de casa contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. E aí, Everton? O Douglas, o que salvou o Corinthians aí realmente essa vitória, né? Que se arrumasse um empatezinho ali, vai enfrentar um adversário com a estima lá no céu, que é o Atlético Paranaense, vem muito jogando bem, muito, tá jogando muito. Uma das melhores campanhas do segundo turno. Eu acredito 3-1 pro Atlético Paranaense, Douglas. Se não fosse a vitória, a situação vai ficar bem difícil pro Corinthians, viu? Mas ainda não tá salvo, hein? Ainda não tá salvo não, hein? É bem difícil ser rebaixado, né? Conseguiu algumas vitórias aí na reta final, aí sofridas, né? E em contrapartida, os times de baixo perdendo, o próprio Ceará começou a dar uma patinada. Então isso salvou o Corinthians. Essa vitória, especialmente do Vasco, aí tirou um pouco do sufoco. É verdade. Que é o sufoco que te leva lá pra baixo, né? 3-1, né? 3-1 Atlético. E aí, Alan? Corinthians e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense e Corinthians. Lá na Arena da Baixada. 2-0 Atlético. Eu também acredito numa vitória do Atlético lá, um pouco mais apertada. Acho que 2-1. E aí, Josinei? 3-0 fácil. Atlético Paranaense. É isso aí. Fábio Souza, manda pra gente esse seu palpite pro jogo. 2-0. Não, mas tudo bem, pode ficar no empate. 2-0 pro Atlético. 2-0 pro Atlético. Então, o meu foi 2-1. O Everton, o Santos que joga nessa rodada, o jogo que eu e o Alan vai fazer amanhã na Vila Belmiro, Santos e Botafogo. É um jogo histórico também, como Internacional e Corinthians, né? Jogos históricos de Santos e Botafogo. O santista sempre reclama dos jogos contra o Botafogo, não sei porquê. Santos e Botafogo na Vila. E aí, Everton? Eu até te explico. Eu não sou santista, mas eu vou até te explicar essa história aí. Então você não é santista? Eu não sou santista. Legal, bacana. Todo mundo sabe disso aí. Na verdade, a história do Botafogo, Douglas, não tem muita... Lógico, a questão do Campeonato Brasileiro de 95 passou a ter um peso importante, né? Mas o Santos, historicamente, ele nunca deu sorte com o Botafogo. Os jogos na Vila Belmiro, especialmente... Você sabe quais são as duas coisas em comum de Santos e Botafogo e de Corinthians Internacional? Exatamente. Ele respondeu, Márcio Rezende de Freitas e o Pacaembu. Exatamente. Mas historicamente... Muito bem, Josinei. Bem lembrado. Historicamente, inclusive 10 anos depois, né? Diferença de 10 anos aí. 10 anos. O Santos, historicamente, não dá sorte com o Botafogo jogando em casa, né? Teve ali um lapso ali de uns 6 anos, 5 anos, 6 anos, que o Wagner foi goleiro do Botafogo, que ele tomava frango, nossa, tudo que era jeito no campeonato. Mas contra o Santos ele fazia cada... E ele tinha problema na vista, né? Curiosamente. Tinha problema na vista. Ele jogava com lente de contato, né? E aí ele acabou até criando essa imagem, né? De pegar bem contra o Santos, né? E o Santos realmente, ao longo da história aí, sempre teve muita dificuldade com o Botafogo jogando em casa. Palpitão. Nosso palpite para amanhã, infelizmente o Santos não tem jogado bem. Esse clima, esse marasmo, esse ambiente conturbado que essa diretoria propiciou, tá levando o Santos aí pro buraco. Amanhã, 1-1, Douglas. 1-1 na Vila Belmiro. Rapaz, hein? Que coisa, hein?
como o mundo é uma bola, né? Ela gira, né? Futebol, né, Douglas? Gira. Futebol gira. E que nem a gente falou do São Paulo aqui, Mas até ontem era a segunda melhor campanha do segundo turno, né? e como a gente falou do São Paulo só para o mundo gira, o São Paulo, quando a gente contratou esses três caras aí, Lugano, Ricardo Rocha e o próprio Raí, todo mundo falou, né? Agora vai. Futebol ganha, tá bem. Perdeu, não adianta. Perdeu, tá ruim. Tá tudo errado. Então é mais ou menos por aí. 1-1, né? Santos e Botafogo 1-1. Alan. Olha, Douglas, amanhã nós vamos estar lá na Vila Belmiro. Pra mim, pelo momento do Santos e Botafogo, eu vou de 1-1 também. Amanhã, Santos 1, Botafogo 1. Muito bem. Josinei. Santos e Fogão amanhã. Olha, amanhã o Santos ganha de 2-1. 2-1 Santos? 2-1 Santos. E aí, Fábio Souza? Eu acho que vai ser 0-0. Nossa, hein? 0-0. Um placar Que vai ser um jogo- que otimismo, hein? O Santos acho que não vai sair. Vai ser um jogo ruim. Olha, eu acredito num jogo bom. Eu acredito. Santos e Botafogo, tem história, tem camisa, os dois. Eu acredito num jogo bom, até porque eu odeio Nossa, é triste, hein? narrar 90 minutos de jogo ruim. verdade. Pelo amor de Deus. Olha, mas ultimamente, Douglas, os jogos do brasileiro, eles não têm contribuído. né? Santos ganha de 3-1 amanhã na Vila Belmiro. Tomara. Para você que está participando aí também, pode deixar o seu palpite aí na nossa live, tá? O jogo do Corinthians, já falamos aqui, Atlético Paranaense e Corinthians, lá na Arena da Baixada, Santos e Botafogo amanhã na Vila. A nossa rodada continua aqui com Palmeiras e América. Não, pera, vamos deixar esse jogo por último, que pode ser o jogo do título, né? São Paulo pega o Vasco, Vasco e São Paulo. Vasco e São Paulo lá em São Januário. Vasco e São Paulo, Douglas, eu por conta até da necessidade que o Vasco tem, né, para poder escapar ali do rebaixamento, seria uma tragédia, né, um novo rebaixamento do Vasco. Eu acho que dá Vasco 2-0. 2-0. Alan. Olha, amanhã vai ser um jogo daqueles, né? Eu não gostaria que o Vasco voltasse para a segunda, não. Muito pela grandeza, né, do Vasco, tem sofrido muito nos últimos anos. Eu falo muito da torcida, né, Douglas? Porque quem sofre demais é o torcedor, né? Que acredita, que ama seu clube. No meio de tanta dificuldade que nós andamos no Brasil, o futebol é aquela válvula de escape, né? Onde a gente tem para sorrir, pra gente ver uma alegria, gols, né? E a torcida do Vasco tá sofrendo faz tempo, hein? Demais, né, mano? Inclusive o Alan conhece bastante palmeirenses aí, eu acho que ele conhece muito bem essa situação aí. Verdade. Sofrimento grande. Graças a Deus hoje o patamar é outro em vista dos outros paulistas, né? Mas amanhã eu acredito em 1-0 Vasco, mas aquele 1-0 que o Vasco vai se segurar de todo lado e o Vasco vence o São Paulo por 1-0. Josinei. Eu ia falar 1-0. Então eu vou de 2-1 pro Vasco. Vou torcer muito pro Vasco amanhã para ele não ir para zona de rebaixamento mais uma vez e ser rebaixado, e para ajudar o meu Internacional, que joga amanhã contra o Atlético Mineiro. Fábio. Não pode pensar. Não 1 a pode. 0. 1-0 para quem? 1-0 pro Vasco? 1-0 pro Vasco. Então eu vou totalmente contra. Eu acho que o São Paulo ganha do Vasco lá, viu? Acho que o São Paulo, depois dessa vitória contra o time do Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro indo daquele jeito, né, já campeão, já não querendo mais nada, mas o São Paulo fez um belo jogo domingo. Fechou, Douglas? Principalmente no primeiro tempo. Foi muito seguro. Não fez aquele jogo, nossa, como o São Paulo jogou bem, mas fez um jogo seguro. E o time do Cruzeiro tem grandes jogadores ali, não deu um chute no gol praticamente. Não assustou o goleiro Jean. Um tempo pra cada, eu achei. O Cruzeiro foi bem no segundo tempo. Mas não teve chances. O São Paulo fechou muito bem ali. Foi muito mal as jogadas do Cruzeiro no segundo tempo, senão o jogo teria sido outro. Bom, enfim, eu acredito que o São Paulo vence o Vasco amanhã. Um placar mínimo também, que esse time do São Paulo também é 1-2 no máximo. 1-0 São Paulo
É um jogo feio. Esse jogo eu acho que vai ser feio. Vasco e São Paulo vai ser sofrível lá em São Januário. Que vai acontecer de tudo, expulsão, pênalti, jogo pra gols, eu acredito. Pela loucura da necessidade do Vasco. O jogo no Rio de Janeiro, o Vasco precisando ganhar. E olha, eu vou falar pra você, irmão. Vai entrar até cachorro. lá São com- Januário é uma quebrada, irmão. no São gramado, Januário é brabo, hein? O Vasco vai ganhar pela pressão da torcida. Também acho. É, O eu último acho jogo que do Vasco lotou São Januário. Vai ser uma danação aquele São Januário amanhã, viu? eu não sei não. Eu acho que isso aí vai ser contra o Palmeiras, viu? Contra o Palmeiras pode esperar que aí já vai estar faltando só 2 rodadas. E aí eu acho que contra o Palmeiras aí sim vai ser um Deus nos acuda lá. Mas o Palmeiras já vai estar com o título. Aí o Vasco vai vencer o Palmeiras. Agora eu acho que Você acha que amanhã o Palmeiras vai ser campeão? tava muito fácil, muito fácil. O América Mineiro não segura amanhã. O América, mas aí depende de o Inter e o Flamengo não ganhar, né? O Flamengo pega o Grêmio, né? O empate é bem provável. Sim, e o Inter... Inclusive, E o Inter, o Inter enfrenta o Atlético Mineiro, inclusive até que gostaria de propor que nós No Horto, né? palpitássemos nesses jogos. lá no Beira-Rio. Por ser reta final, né, Douglas? Eu até proponho que a gente palpite aí nesse jogo do Flamengo, né? Flamengo e Grêmio, um jogo chave também, importante pra gente palpitar. Sim. O próprio Inter, né? Bom, então acho que fechou São Paulo então, né? Eu aposto na vitória do São Paulo 1-0 lá em São Januário. Vamos de Internacional então. Internacional e Atlético Mineiro. Eu vou inverter agora, eu vou começar de cá. Fala, Fábio. Internacional e Atlético Mineiro lá no Beira-Rio. 2-0 pro Inter. 2-0 pro Inter. E aí, precisa perguntar, Josinei? Precisa. É 2-1 pro Inter, sofrido. 2-1 sofrido? Sofrido. Que coisa, hein? Coração na mão. Fala, Everton. Seu Então, palpite. Douglas, amanhã é chumbo trocado, né? O Inter precisando ganhar, né? Tá aspirando ali ainda alguma esperança. O Atlético Mineiro também tá precisando da vitória para poder continuar ali no sonho de se classificar para Libertadores. Chumbo trocado, jogo aberto. Eu acredito em 2-2 amanhã. É amanhã, né? Amanhã é 2. Rapaz, você tá indo totalmente contra o seu amor pelo Santos. Que coisa, não? Não, é você que tá dizendo, né? Eu acabei de dizer aqui. Eu quero que o Santos ganhe do Botafogo, o Internacional ganha do Atlético Mineiro para Santos e Atlético Mineiro no sábado, se é aquele jogo fervoroso na Vila Belmiro. Que jogão, hein? Difícil, né, Douglas? Difícil, né? É fácil a gente dar palpite aí. Palmeiras, Flamengo, beleza, né? Tá certo, Dar palpite pra Vasco, pra Santos, pra... né? tá certo. Seu palpite então é 2-2. 2-2. Alan Ribeiro, Internacional e Atlético. Pra mim vai ser um jogo bastante disputado, né? O Atlético, pra mim, já segurou a vaga. Muito pelas oscilações do Santos do que pontuação de Atlético né? Mineiro. Então, pra mim, amanhã o Inter vai jogar, mas é um jogo meio perigoso, né, pro Inter, né? Não é um Com América certeza. Mineiro, é Atlético Mineiro, né? Por mais que o Atlético venha oscilando. Amanhã eu vou de um jogo pra 1-1. Amanhã 1-1, Inter e Atlético. E eu vou decretar que amanhã o Palmeiras vai ser campeão. Chegar lá, hein? Internacional vence o Atlético Mineiro. Fácil. 3-0 Internacional. Não é só porque você tá aqui, não. Porque eu acho que o Atlético Mineiro é um time que fora de casa pipoca, dentro de casa pipoca. também. O Atlético Mineiro, vai ganhar mais nada daqui uns 30 anos, viu? Então, Douglas, eles começaram a pipocar, a gente não pode esquecer desse detalhe. Quando a diretoria passou a atrasar salários lá, hein? O Atlético Mineiro vinha bem, a diretoria passou a atrasar salários, direito de imagem, o elenco se revoltou e o time parou de jogar, né? Mas eles têm um bom time, eles têm um bom elenco. Trocou o técnico, né? Bom elenco no papel, um bom elenco. Eu acho que deveria dar sequência pro Thiago Largue. Então, cara, Que sim, né? Tá provado que sim, que o... diretorias arrebentam com o time dentro de campo, né? Então eu acho que o Internacional ganha 3-0 do Atlético Mineiro. Então só falta agora o Palmeiras, né? Não, você mencionou aí Flamengo e Grêmio, né? Importante, né? O que você acha que dá esse jogo aí? Aí eu acho que vai vir a surpresa. O Grêmio ele tem também historicamente o hábito lá de endurecer pro Flamengo, né, no Rio de Janeiro. Eu acho que vai dar Grêmio
2x1 amanhã, Douglas. Grêmio 2x1. E o legal que esse jogo também interessa muito ao Josinei, né? Não só pelo jogo, mas pela rivalidade, né? De Internacional e Grêmio, né? Você pode ter certeza. Eu acho que ele vai apostar numa vitória do Grêmio. Vai estar. Tem alguns palpites aqui, Alan. Quem são aí os palpiteiros aí da nossa live? Tem sim, a Flávia Campos palpitou 1x0 para o Botafogo, o William Chaves 2x1 pro Inter, e ao que parece aqui a Meire, com o face do Josi aqui, falou 2x0 para o Internacional, Douglas. E você, Alan? Flamengo e Grêmio? Eu acho que amanhã o Flamengo vai morrer com o Grêmio amanhã no... Abraçados os dois amanhã. Eu acredito em amanhã outro empate, só que em 2x2. Amanhã é dia de Flamengo e Grêmio no Maracanã, 2x2 na minha opinião. E aí, Josinei? 2x2. 2x2 amanhã, Grêmio e Flamengo. 2x2. O Internacional ganha do Atlético Mineiro e assume novamente aí a segunda colocação e vai até o final do campeonato. E esse pessoal aí tá querendo que eu pague uma pizza pelo jeito. Todo mundo apostando no Internacional. E aí, Fabião? Olha, eu acho que meu Ô, palpite... José, eu tô observando aqui embaixo da mesa que você tá assim, ó, 2x1 pro Grêmio, 2x1 pro Grêmio. Tô vendo sua mão aí, cuidado, hein? Tô te entregando aí pros Meu internautas. palpite vai 2x0 pro Grêmio. Eita, nós, hein? Eu aposto no empate também, 1x1. Flamengo e Grêmio, 1x1. O Fábio depois vai repassar esses palpites depois, né, Fábio? Quem vai ser o cara dos palpites, o cara da rodada aqui. Não serei eu erro demais. E agora Palmeiras e América, né? Chegou a hora do título, chegou a hora do campeão brasileiro de 2018. Vamos começar onde? No Fábio? Vamos lá, Fábio. Você que no último jogo deu aí 9x2, né? O palpite dele, né? Imitando o Gugu aqui, né? Formou inclusive a dupla, né? Gugu e Gogó, né? Ah, sim. E aí? Pra fechar Tá afiado esse Gogó aí? Pra fechar o campeonato, 7x0. Nossa. 7x0. Olha, não tem o Gugu, vai ter o Fábio. Fez escola. Gugu ausente, o Gogó tá presente. Josinei. Amanhã é 3x0 pro Palmeiras. Não tem como, cara. Não tem como. Amanhã o Palmeiras é campeão. Não é porque o Inter vai ganhar, né? Mas na rodada seguinte é campeão. Muito bem. E aí, Everton? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Baseado no que aconteceu no final de semana, Palmeiras e Paraná, o jogo foi difícil, complicado, o Palmeiras não jogou bem. Olha, eu vou cravar aqui 1x0, aquele gol, sabe, aquele levantamento na área lá, aquele gol espírita do Rafael Moura, 1x0. Eles vão jogar fechadinhos lá, o goleiro pegando tudo, que é um bom goleiro, João Ricardo. E o Rafael Moura vai dar uma cravadinha, 1x0, para colocar emoção nessa reta final do campeonato, Douglas. Rapaz, hein? Olha, eu vou falar pra você que eu acho que é o único resultado que eu vou acertar, hein? Se você fizer isso, se acontecer isso, o Givanildo não é mais o cara da Série B, né? Vai ser, mas amanhã ele vai dar emoção pro campeonato. Rapaz, que coisa. E aí, Alan? Chegou a hora. Eu acho que chegou a hora, né? Eu acho que o Palmeiras até falhou contra o Paraná pela sua displicência ali. E eu acho que o Felipão, como o paizão ali do vestiário, vai sentar, vai conversar com os jogadores ontem e hoje. E amanhã, hora de jogar com seriedade. O Palmeiras, quando joga com seriedade contra o América, se fosse contra o Flamengo, contra o Grêmio, até falaria ali que poderia perder o empate. Mas amanhã eu acredito numa vitória tranquila. E amanhã eu acredito em 2x0 Palmeiras contra o América. E o Palmeiras vai dar um grande passo aí para o jogo contra o Vasco ser campeão. Muito bem. Palmeiras, acho que vai ser um jogo também. Não vai ser um jogo fácil, porque o América Mineiro quer sair lá de baixo, né? Assim como o Vitória no último jogo, já foi assim contra o Paraná. Vai ser um jogo bem, acho que complicado, mas o Palmeiras vence o jogo. Acho que não dá para acreditar, como o Everton falou aqui, numa vitória do América Mineiro. Com o Allianz Parque, com quase 40 mil pessoas lá,
reta final, o Filipão já deve ter dado aquela bronca, já deu na coletiva, você imagina internamente. Eu aposto na vitória do Palmeiras também, eu aposto 3-1, vitória do Palmeiras e Sacramento o título amanhã. Só queria fazer um adendo, Douglas. A gente não deve esquecer que nas decisões o Palmeiras pipocou, hein? Pipocou contra o Boca Juniors, pipocou contra o Cruzeiro. Andou pipocou dentro da arena contra o Corinthians. Eu não acredito pipocou. É um jogo decisivo. Eu não acredito pipocou, porque esses dois times que você falou aí são dois gigantes em Copas. Você tá falando do América Mineiro, né? América Mineiro, com todo o respeito, porque eu sou de Minas, adoro os times lá de Minas, exceto o Galo Mineiro, mas eu acho que, cara, comparar Boca Juniors e Cruzeiro numa decisão de Copas é muito diferente do que eu pegar um América Mineiro, hein? Então vou voltar um pouquinho no tempo. Contra o Barcelona na Arena, na Libertadores ano passado. Ah, mas é jogo mata-mata, né? Jogo mata-mata. Mas o jogo de amanhã ganhou esse contorno, né? Ah, não credencio não, porque ainda tem mais 2 jogos. Né? Sei, eu realmente acho que o Palmeiras vai se encrencar amanhã. Então, beleza. Finalizando os nossos palpites. Como a gente teve uma falhazinha aqui, eu quero deixar registrado, só vou pedir pro nosso amigo Fábio novamente falar o palpite dele aqui, sem clubismo, porque eu não consegui salvar aqui, né? Então manda aí, Fábio. O microfone aí, 1, 2, 3 e... Estufa o peito, olha pra câmera. Fechar o campeonato com chave de ouro e falar, aqui é Palmeiras 7-1. 7-0. Sem clubismo. Sem. Escola Gugu. Isso porque não tem Gugu aqui Como hoje. diz o Gugu, e pode me cobrar. Cobraremos. Fala, Josinei. Posso aqui, só para finalizar, mandar um abraço aqui pro meu cunhado. Já vai mandar para todo mundo. Everton, valeu, muito obrigado pela sua participação. Show de bola hoje. E o Everton hoje sem clubismo. Foi bacana hoje. Valeu, Everton. Não tem clubismo não, gente. A gente opina ali com base naquilo que a gente está enxergando ali. Enfim, Douglas, obrigado. Obrigado, Alan. Obrigado, Josi, pela presença, pela participação. Fábio, mais uma vez. Parabéns à equipe aí pelo cenário novo. Ficou muito bacana. Os internautas gostaram. Um grande abraço a todos vocês. E gostaria aqui de fazer uma menção aqui ao Dia da Consciência Negra, que a gente sempre tem aí uma consciência social de que somos uma única raça, né? Um beijo forte aí pra todo mundo, um beijo pra Lília, minha esposa. Obrigado, gente, pela companhia. É isso aí, Alan Ribeiro, valeu. Mais um programa, mais um bate-bola, cenário novo, tudo novo. Semana que vem tem mais. Graças a Deus. Queria agradecer a todos os internautas, o nosso amigo Josi hoje veio aqui, se Deus quiser vai vir mais outras vezes. Comentou muito bem, trouxe muitas informações aí do Inter, agradecer ao Everton. A gente está chegando na reta final do ano, a gente tem os compromissos, mas estamos aqui firmes e fortes, renovando, buscando melhorar a cada dia. Então, mandar um abraço especial aí a todos que nos acompanharam, participaram. Walter da Visual, nosso parceiro oficial. Você, empresário que queira divulgar sua empresa aqui no nosso programa, só mandar uma mensagem no Facebook do Bate-Bola Mil Grau ou no Instagram do Bate-Bola Mil Grau. Passaremos todas as informações, como ser também um parceiro, como a Visual é nosso aqui. Então, um abraço especial e terça-feira que vem, se Deus quiser, estaremos novamente aqui para mais um grande bate-bola, Douglas. É isso aí, valeu. Fábio, tirando o seu palpite do jogo do Palmeiras aí, foi muito legal a sua presença agora. Com o nosso novo cenário, você... Agora pode dar o seu tchauzinho lá para os nossos internautas. Manda um abraço especial, faz o que você quiser. Beijo pra namorada. Tá Uma alvarazinha, né? Fala isso não, pelo amor de Deus. Quero agradecer, né, a presença aqui, agradecer a oportunidade. E o pessoal que ainda tá mandando os abraços. Manda aí os últimos abraços aí. Estão cobrando pizza. Eu acho que alguém tá com uma dívida aqui. E o pessoal tá cobrando na live. O nego tá devendo aqui a roda. É pizza, é cerveja. Principalmente o Marco Aurélio, que é o proprietário da Marco Aurélio Imóveis, tá cobrando uma pizza aí também. Muito bem. Obrigado, pessoal. Valeu, Fabião. Josinei, muito obrigado pela sua brilhante participação aqui, brilhantes comentários também. Falou muito do Internacional, é muito legal.
agrega porque a gente tem o nosso foco aqui, que são os 4 times paulistas, mas quando vem informações de outros clubes, é sempre muito bem-vindas também. E boa sorte para o Inter, né? Até o final do campeonato aí. Espero que você volte mais vezes, como disse aí o nosso Alan Ribeiro. Valeu, Josinei. Muito obrigado a todos. Obrigado aí pelo convite, Alan. Foi muito bom estar aqui com vocês, nesse bate-papo aqui. Muito descontraído, muito bom. Queria mandar um abraço especial aí para minha irmã, um beijo para Flávia, para o meu cunhado William, para o meu pai. Um abraço, um beijo para minha esposa, a Miriellen. Pipi, linda, minha filha. Papai te ama. Já estou chegando, hein? É isso aí. Tem mais abraços? Finalizou? Finalizado. A família a família Colorado hoje aqui em peso na nossa live, né? Nos palpites aqui, deu pra gente ver aqui que só deu Internacional nos palpites aqui da nossa live. Douglas, só queria passar um recadinho. Essa camiseta aqui, a Meire ganhou, vou entregar, da Lumen Arts, que a Lumen Arts fez. Atrasou uns dias, eu vou entregar para a Meire, que ganhou. A caneca do Antônio Cláudio também fica pronta amanhã pela manhã. Vou entregar esses últimos 2 presentes. E em dezembro, nós vamos ter um presente especial, que é um kit que nós estamos montando com a Lumen Arts para presentear uma semana antes do Natal. Então, você que está aí ligadinho na nossa live, terá que participar das 4 lives de dezembro para ganhar esse kit. Na próxima live, nós já vamos mandar como será. A cada programa vai responder uma pergunta. E aí, no último, você vai concorrer ao kit como um presente de Natal, aí, uma lembrança do bate-bola para você, internauta. Douglas. Muito bem. Vai lá, Everton. Tem que finalizar, Everton. Eu queria perguntar aqui para o Fabião aqui, que é da nossa parte técnica, como é que apaga essa mensagem aqui do Serginho Teora, o pai do Alan aqui, ó. Tá vindo aqui com umas mentiras aqui nos comentários. Não gostei não, hein, meu. Vou pedir pra apagar aqui. Tá certo, tem que cornetar mesmo, hein? Tem que cornetar mesmo. Gente, valeu, muito obrigado pela participação de todos na nossa live. Mais um programa Bate-Bola Mil Grau. Hoje diferente aqui, nossa bancada agora com 5 integrantes aqui, foi muito legal. E eu espero vocês na próxima terça-feira aí para o nosso Bate-Bola Mil Grau. Beleza? Deixa o like aí no nosso vídeo, compartilhe também, marque seus amigos aí. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Grande abraço, valeu! Valeu, tamo junto!